24 de Êxodo, versículo 12, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para que os ensineis. Moisés subiu, e o seu ajudante Josué, e Moisés subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai por nós aqui, até que voltamos a vós. E eis que Arão e Ur estão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, chegue-se a eles. Moisés subiu ao monte, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias, e o 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem. A visão da glória do Senhor era como fogo, consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Diz aos filhos de Israel, para que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze. Oramos a Deus mais uma vez. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos pelo pão da vida que é a tua palavra. Que o Senhor nunca tem deixado faltar a nós, mas sempre o Senhor tem um alimento para repartir com o teu povo, com a tua igreja. E o Senhor sempre ouve o clamor do teu povo. Conforme o teu povo clama, é a maneira que o Senhor nos serve o pão da vida que é a tua palavra. Agora, circuncida os meus lábios para eu poder falar da tua palavra, os ouvidos dos teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Esta é a minha oração, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Possam Deus. Amém. Graças a Deus. Damos boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes. Amém. Nesta noite abençoada, né? Amém. Também está conosco aqui depois de algum tempinho, né? A Carol e a Sofia, né? Carol e a Sofia são batizadas e congregam aqui conosco, mas elas estão passeando ali em São Luís Gonzaga, né? Assim elas se estenderam, né? Aproveitaram as aulas, online, também ficaram visitando um pouco a família, né? Mas, graças a Deus, estão de volta e estão aqui para participar do culto conosco. Então, Deus abençoe, né? Carol e a Sofia, 2 jovenzinhas, né, servindo ao Senhor Jesus. E eu sei que, amém, nessa idade, servir Jesus realmente é um milagre de Deus, né? Então, Deus abençoe a nossa mocidade, né? Tá ali minhas 2 filhas, a Rebeca, a Sharon, tá lá a Rebeca da Michele também, sentadinha ali do lado da Michele também. Amém. Servindo a Jesus, né? Amém, Jesus. Está o Lucas também. Quantos anos está, Lucas? O Lucas está com 13 anos, tá? Está também já entrando para a faixa etária da mocidade também, né? E tu, Matheus, tem quantos anos? 13 também? Parece que é bem maior do que ele, né? Tá bom, viu? Devagarzinho a mocidade que vai crescendo, né? Porque já fizemos um conjunto aqui, né? Para eles cantarem todos juntos. Sei que vai ser uma benção. O José, que tem quantos anos? 13 também, José? Que é grandão, só tem cara de gurizinho, né? Que é grande também, né? Só que benção, né? Amém, Jesus. Algum tempo atrás, né? Eu era da mocidade, a Esther era da mocidade, a Deise, a Michele, né? Agora estamos aqui com nossos filhos, né? O tempo passa, né? A gente não... Parece que não, mas passa rápido, né? Então, assim como nós servimos a Jesus Cristo na nossa mocidade, né? Dedicamos essa parte para Deus, então, nossa oração é que Deus guarde
os nossos filhos, nossos jovens, né, nos caminhos do Senhor. Então, os demais de idade, né, orar sempre por eles, né, para que Deus dê graça, dê sabedoria, entendimento para eles viverem esse tempo, amém, que eles estão, amém, passando aqui, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. O irmão Jorge ficou um pouquinho atarefado, não pôde vir, justificou a falta. Acho que o Wesley também estava um pouquinho meio doente. Então vamos também orar para que nossos irmãos fiquem bem, né? Que eles consigam vencer a parte de trabalho. Vivemos essa parte natural da vida, então às vezes temos que nos desdobrar, né? Também avisar para os irmãos que eu creio, né, a princípio, hoje vai ser o último culto aqui. Nós alugamos uma sala um pouquinho mais ali para cima, lá onde o Marcos tinha, sabe? Foi lá, né? Na Rio Grande do Sul, ali bem no balão ali. Acho que a maioria dos irmãos sabe, talvez a irmã não saiba, mas a gente manda a localização certinho, tá? A gente manda a localização. E acho que a Michelle também sabe onde é que é, a maioria dos irmãos sabe onde é que é lá, né? Então, no próximo já vai ser lá. No próximo eu creio que vai ser lá. Qualquer coisa a gente avisa antes, tá? Mas a princípio vai ser de nós fazermos lá. Tem um pouquinho mais de espaço, é mais localizado, né? E fica perto da Avenida do Trabalhador, até se algum dos irmãos quiserem vir de Alvorada, também facilita para eles, né? Tem espaço melhor para Santa Ceia, para Lava Pé, que a gente quase não tem muito espaço, né? Nossa casinha que serviu, né, de aio, vou dizer assim, né? Amém? Quando nós começamos os cultos aqui, comecei aqui na casa da Marilene, também que era de madeirinha do lado, era apenas para a família, né? Um culto bem familiar naquela ocasião. Aí depois alguns irmãos vieram congregar aqui conosco, que hoje já não estão mais, né? Porque a igreja é como um corpo, está sempre renovando o sangue, uns vão, outros vêm, né? E aí viemos para cá, mas aqui é uma condição difícil, né? A outra casa aqui estava tomada pelo cupim, né? Então quando os irmãos entravam, te cuidavam de pisava, né? O irmão não pisa ali, vem por aqui, assim. Amém. Deus abençoou que também conseguimos reformar. Temos sido muito abençoados aqui, né? Todos os cultos que temos aqui é uma benção. E agora o Espírito Santo está acrescentando um pouquinho as almas daqueles que vão ser salvos nesse lugar. Então, nós estamos indo para ali não como sinal de derrota, de fracasso aqui, né? Mas como sinal de vitória que Deus está acrescentando o seu trabalho, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero falar, eu digo assim, falar pouco, às vezes a gente acaba não cumprindo, né? Mas eu vou tentar falar pouco nessa noite com os irmãos. Eu tinha um tema que eu tinha preparado para pregar aqui, até durante a semana, assim, meditando a palavra. E como eu tenho culto a semana toda, né? Então minha vida, assim, passa a ser quase que em volta da palavra, né? Me acordo pensando em escritura, passo o dia pensando em escritura, me vem uma inspiração, vou lá no qualquer pedaço de papel e anoto. E às vezes, né, a minha esposa vai limpar lá alguma coisa, às vezes não sabe que é anotação, os papelzinhos às vezes vão fora. Eu fico, meu Deus, passei o dia todo procurando no busca os parágrafos, agora onde é que tá? E a gente passa quase que envolvido assim, 24 horas nas coisas celestiais, né? E claro que Deus gosta disso, né? Eu creio que todo pregador tem que ter uma dedicação quando ele vai pregar a palavra, né? Mas nem sempre ele vai pregar aquilo que ele preparou, né? Se tu sobe no púlpito pronto com o tema, e ele acontece quase que sempre, né? Aí chega ali, o Espírito Santo vai mudando, um pouquinho tu pregou alguma coisa que tu nem pensava em falar. Antigamente eu não sabia o porquê, né? Hoje eu sei, né? Então, o Mombrana nos ensinou que Deus age de acordo com o clamor do povo. O clamor que eu digo, a necessidade. Então, às vezes, tu está concentrado no ensinamento da palavra e há uma necessidade no meio dos irmãos,
E aquela pessoa está ali em espírito de oração, Senhor, tem misericórdia, me tira dessa luta, me abençoa, Senhor, me dá uma resposta. E aquele clamor às vezes faz com que o pregador mude a mensagem por causa daquela pessoa, né? Às vezes os demais que estão ali ficam pensando assim, o pastor, o irmão, né, que esteja pregando, estava numa linha, porque ele não ficou naquilo, ele mudou a pregação, mas a gente sabe que às vezes é Deus que, ou sempre é Deus que muda a direção para favorecer algum, né? Não que os outros não sejam abençoados, todos vão ser abençoados, mas Deus queria favorecer algum, né? Amém? Irmãos, Deus tem maneiras de trabalhar, vou dizer assim, maneiras, como é que o profeta diz? Deus é um Deus incomum para fazer as coisas, né? Deus age de maneira incomum. O Mombrano estava fazendo uma campanha, uma ocasião, eu creio que era 8 dias de campanha. Quando chegou no terceiro dia, que acabou o culto do terceiro dia, o Espírito Santo disse para o Mombrano assim, pode encerrar a campanha, porque eu salvei quem eu tinha que salvar. Glória. Já pensou, irmãos? Outra coisa, as campanhas do Mombrano são como as nossas, né? Que a gente aí fica quase que um ano todo fazendo convite para, né, as campanhas do Mombrano era 10 mil pessoas para cima, né? No início do ministério dele, que era cura divina, cura, todo mundo querendo ser curado, né? Então, imagina ter que chegar diante do público e dizer, gente, acabou os cultos, pode voltar para casa. Centenas, milhares de pessoas esperando para chegar na fila de oração, para receber oração, para ser curado e mandar todo mundo embora. Então, irmão, ele tinha que obedecer, né? É claro que ele sabia que ele tinha que obedecer, porque a desobediência também sempre traz consequência, né? Que teve uma outra ocasião que irmão Brana tinha uma revelação do Espírito Santo que ele tinha que ir para a África, ou que ele tinha que permanecer na África, alguma coisa assim, eu estava indo para a África, onde Deus tinha realizado os maiores milagres, né? Na África do Sul. E aí, o Espírito Santo deu a visão para ele, como que seria, e ele disse para os irmãos, nós não vamos para a Índia, porque Deus me deu uma visão que eu tenho que voltar para a África do Sul. E os irmãos administrador que administrava a viagem de Mombrana disseram, não, irmão Brana, nós já organizamos tudo, nós já convidamos as pessoas, está tudo certo, não tem como nós desfazer e irmos lá para a África do Sul. Né? O senhor vai ter que ir conosco para a Índia, né? Aí o irmão Brana teve problema até com o irmão Bosworth, que era um companheiro dele, um irmão de idade, né? Um homem que era cheio do Espírito Santo, mas naquela hora ali se deixou levar, né? Sério, irmão Brana, você está errado, irmão Brana. Os administradores já prepararam tudo e o senhor tem que ir lá para a Índia, tá? Irmão Brana, fora do púlpito, assim, ele era audacioso no púlpito, né? Fora do púlpito, o irmão Brana era um homem humilde, né? Claro que ele cedeu os irmãos. Porque ele cedeu, não sei quem já leu aqui, que sabe, o irmão Brana pegou ameba, né? E quase morreu. Ficou um tempo enfermo por causa da ameba. Foi porque ele tinha desobedecido, né? Era para ele ter ido para a África do Sul e ele acabou indo para a Índia, né? Então aquilo pesou, custou caro para ele, né? E é coisa triste desobedecer a Deus e pagar o preço mesmo, né? Eu dei testemunho esses dias aqui no Pastor Virgílio. A gente fala Pastor Virgílio por hábito, né? Os irmãos tinham me convidado para me pregar e eu fui pregar ali, tinha um assunto preparado para pregar naquele culto. E quando eu estou lá atrás, os irmãos estão louvando, eu senti que o Espírito Santo veio e mudou o tema, né? E Deus falou comigo, né? O que era para me trazer, a Escritura que era para me ler, o que era para me trazer para o povo. E aí, tu fica naquela dúvida, naquela luta, tu não tem nada preparado daquele assunto que Deus te mandou tu falar, né? O outro está preparado, ali os parágrafos, tudo certinho, né? E aí, o filho do irmão Ricardo, Eduardo, veio e colocou aqui o microfonezinho, o telefone dele no meu bolso, que ele queria gravar a pregação para depois colocar no canal, né? E eu, agora o que eu faço? Vou pregar o que eu preparei. Li a Escritura, quando eu comecei a falar, eu senti na hora que a inspiração foi embora.
E aí o que podia fazer, né? Aí foi arrastando a pregação. Tudo que eu falei era certo, era mensagem, parágrafo, escritura, mas eu senti que não tinha inspiração nenhuma, né? E coisa triste pregar sem inspiração. Meu Deus do céu, a hora não passa, eu olhava pro relógio e aquelas 9h30 não chegava nunca. Amém? Mas graças a Deus que tudo serve para um aprendizado, né? A gente aprende, né, depois. E a parte triste é que a gente sempre aprende da pior maneira, né? A gente podia aprender da melhor, né? Qual é a melhor maneira? É quando Deus fala e tu obedece. Essa é a melhor maneira, né? A maneira mais difícil é aquela que Deus fala e tu desobedece, aí Deus tem que dar uma corrigida. Aí essa é dolorida, né? Sabe quando hoje quase não tem mais isso, né? O diabo inventou um tal de conselho tutelar aí, que você não pode mais educar os filhos, né? Claro, tô falando de espancar, né? Mas educar. Mas antigamente, né? Quando um pai e a mãe podiam educar o filho, né? Os pais diziam, ó, eu vou te pegar, hein? E nós era assim, se a mãe dizia que ia nos pegar, podia passar alguns dias, né? E a mãe ia lá colher um monte de vara, e ela botava a língua pra fora, e enquanto não quebrava todas as varas, não aplacava a ira dela, né? E Deus é a mesma coisa, Deus tem coisa que tu faz, não deveria ter feito isso, eu vou ter que te corrigir agora. Aí essa é a pior maneira, né? Aí Deus vai lá, claro que qual é a mãe que gosta de bater no filho? Nenhuma mãe, né? Não gosta, né? Mas por que faz? Necessário, né? Então assim, Deus não gostaria de nos corrigir às vezes, mas às vezes é necessário. Né? Porque é a maneira de Deus conduzir o povo, irmão. É dessa maneira. Parece que as pessoas só respeitam aquilo que temem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, melhor obedecer do que sacrificar, né? Vamos estar sempre em obediência a Deus, para que Deus possa continuar nos abençoando. Irmãos, eu li essa escritura aqui, e eu ouvi o irmão Jorge trazendo uma mensagem, ele leu essa escritura, isso aqui ficou borbulhando no meu coração, e eu achei isso aqui muito, muito importante, também o que ele falou. Eu vou chegar aqui nas escrituras que eu quero citar aqui, a parte que eu quero citar, a parte importante, mas antes só quero fazer um comentário aqui das escrituras anterior, né? Talvez aqui alguns conheçam um pouco sobre esse assunto, outros já conhecem mais, mas eu vou falar aqui e todos vão aprender, né? Por exemplo, assim, o que eu estava dizendo para os irmãos? Amém, que teve alguns assuntos na mensagem que para nós ficou um longo período, vou dizer assim, de uma forma oculta, né? Estava na mensagem, mas parecia que não era o tempo de aquelas coisas serem reveladas, então teve muitas coisas que ficou oculta até o tempo de Deus. Aí como o profeta disse, né? Daqui a pouquinho a inspiração vem, atinge a um, e aí um enxerga e fala aquilo, daqui a pouquinho aquilo começa a passar de um para outro, e aquilo torna-se uma chama, né? Uma brasa vai acendendo da outra, e é assim que Deus começa um avivamento da sua palavra, né? Daqui a pouquinho tu descobre que aquilo estava na escritura. Então, concernente ao acontecimento ali do Monte Porto Sol, que vocês estão vendo aí, o Senhor Jesus Cristo na nuvem ali, quando eu aceitei a mensagem, no início da minha caminhada, eu nunca tinha ouvido falar a respeito desse assunto. Embora li mensagem, vi o profeta dando testemunho disso, mas parecia que passou por alto, né? Passou por alto. Quando o Espírito Santo começou a mostrar para nós, né, na mensagem, que esse acontecimento aí, também que nós temos aí, foi o princípio da vinda do Senhor. Aí foi o Senhor que começou a descer do céu com alarido, trazendo a revelação da palavra, né, dando princípio ao rapto, dando princípio ao arrebatamento. Então, o que os irmãos notam assim? Depois que tu tem a revelação, parece que toda a Bíblia, toda as escrituras, você encontra aquilo nas escrituras. Tu lia antes, não via nada. E depois que tu vê, o Espírito Santo te mostra,
aí parece que o tempo todo tu passa a enxergar na Escritura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim. Amém. Tudo que acontece, irmão, qualquer coisa que acontece, qualquer acontecimento que acontecer, tu quer saber se aquilo é certo ou errado, tu faz o seguinte, olha para as Escrituras que tu vai descobrir que nas Escrituras, em algum lugar aquilo já aconteceu. Porque a Bíblia diz assim, ó, não há nada novo debaixo do céu. Tudo que é, já foi. E tudo que é, há de ser. Então todas as coisas estão sempre acontecendo de uma forma tricíclica. Vai se repetindo. E as coisas vão se repetindo. Quer saber se as coisas são de Deus ou não? Olha para as Escrituras e aquele acontecimento vai estar em algum lugar. É verdade? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando eu fui numa reunião e eu comecei a ouvir essas coisas, comecei a captar esta visão, né, a respeito desses 7 anjos da nuvem, eu me lembro que tinha um irmão que estava junto com nós e ele pegou e usou esse acontecimento de uma forma assim, como é que eu vou dizer assim, com desprezo, né? Ele diz, agora vocês também estão atrás da nuvenzinha. Aí como eu falei no início aqui, né? As pessoas falam coisas e não sabem o que eles estão falando, né? Eu pensei para mim assim, não quis corrigir ele, porque ele era mais velho do que eu, né? Não quis corrigir ele, fiquei quieto. Mas pensei assim, Senhor, tem misericórdia dele, né? Ele nem sabe o que ele está falando. Por que eu pensei assim? Porque o Mombrana mostrou o quanto era sagrado o que tinha acontecido. Quer ver como era sagrado? Era tão sagrado que ele disse assim, ó, eu ia contar isto para os meus amigos, né, que conhecem pessoas na NASA, porque eles não sabiam lá dos observatórios o que era, e ele pensou em contar. E quando ele estava pronto para contar, o Espírito Santo veio para ele e disse assim, ó, não fala. Não é para eles, é para vocês. Não dê a pérola aos porcos. Então, o que o Espírito Santo considerou como uma pérola, o irmão conhecedor da mensagem pega e despreza aquilo e atira aos porcos. Vocês estão atrás da nuvenzinha também. E essa é a falácia de muito pouco da mensagem. Também quando eles não conseguem enxergar o que aconteceu, é a falácia deles é falar isso aí, né? Vocês estão atrás de uma nuvenzinha. A maneira que eles citam assim. Irmão, acho que passou 3 meses. Esse irmão estava dentro do carro dirigindo. O irmão deu um infarto nele. Deus não deixou ele morrer. Ficou vivo. Mas um homem novo ficou todo errado. Até um buraco no coração dele criou. Pensei, se ele soubesse que isso ia acontecer, ele nunca teria se levantado contra. Né? E as pessoas ficaram quietos, né? E o profeta disse que quando, na mensagem, eu acuso essa geração. Ele disse, quando essas coisas são faladas no púlpito, eles afastam as pessoas disso. E eles crucificam a Jesus em 1963. Então, as pessoas, sem saber, crucificam Jesus. E outra coisa, irmãos, a primeira crucificação de Jesus foi necessária. E os que estavam lhe crucificando foram perdoados. Foram ou não foram? Não foram salvos, mas foram perdoados. Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foram perdoados. Não foram salvos porque não aceitaram o perdão, mas foram perdoados. Mas crucificar Jesus pela segunda vez, a Bíblia diz que não tem mais misericórdia. Então, perigo as pessoas crucificar Jesus Cristo sem saber que estão crucificando, né? Falam mal, se levantam contra, né? Então, o que a gente nota? A gente nota que depois que tu vê a primeira vez, tu vê sempre. Vocês que têm Facebook, vocês sabem, não sei se alguém já viu. Tem uma imagem que aparece uma casinha, uma cabaninha, acho que tem uma ovelhinha no canto, assim. E se a gente fixar os olhos naquele quadro, daqui a pouco aparece o rosto do Senhor Jesus Cristo de perfil. Se alguém já viu um quadrinho que tem no...
fixa o olho naquilo ali, vai aparecer perfeitamente o rosto de Jesus Cristo de perfil. Depois que a gente vê o rosto do Senhor Jesus Cristo, tu não consegue mais ver a casinha e a ovelhinha e as imagens que tem ali, só consegue ver o rosto. Quando tu vê, irmãos, Jesus Cristo uma vez na Escritura, tu verá ele sempre. Amém? Amém. Isso que o profeta disse. Se você lê a Bíblia e você não vê Jesus Cristo em cada versículo, volte e lê de novo que você leu mal. Você tem que encontrar ele em todas as partes. E vocês notaram aqui que interessante? Que quando chegou Moisés aqui no monte, a nuvem, vê como essa nuvem está o tempo todo aqui? A nuvem desceu, cobriu o monte. Bem, onde é que o profeta estava? No monte, quando a nuvem desceu. No 7º dia, a nuvem, da nuvem saiu uma voz e chamou Moisés para o meio da nuvem. Não foi na 7ª era que essas coisas aconteceram? Amém. Vemos como a palavra de Deus é perfeita. E depois tu vê isso o tempo todo na Escritura. Jesus Cristo, a transfiguração, uma nuvem veio e lhe cobriu. Quando Jesus Cristo sobe ao céu, uma nuvem veio e lhe cobre. Aleluia. Quando Moisés e Elias ressuscitam e sobe ao céu, uma nuvem veio e lhe cobre. Essas coisas estavam o tempo todo ali. Só que as pessoas não conseguiam ver. Aí o profeta pregando a mensagem, fazendo serviço para Deus fora da vontade de Deus, dando testemunho desse acontecimento, e disse, isso está em São Lucas. São Lucas capítulo 21 está escrito assim, ó, e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem do céu com poder e grande glória. Então estava o tempo todo ali, a gente consegue enxergar essas coisas, né? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então deixa eu agora entrar aqui no ponto que eu quero. Bom, o Senhor aqui, quando chama Moisés, então ele manda Moisés falar para o povo que era para trazer uma oferta voluntária. Não se preocupe que eu vou pregar sobre dízimos de oferta. Você sabe que a maior oferta é você, né, irmão? Amém. Né? Tem um hino que os irmãos cantam, né? Hoje a oferta sou eu. Nós somos a maior oferta que podemos oferecer para Deus, né? Essas ofertas que Deus pediu para Moisés, elas têm uma particularidade aqui importante, irmãos. Eu vou ler aqui, vou ler aqui de novo e vou comentar um pouquinho sobre esse assunto. E o Senhor falou a Moisés dizendo, diz aos filhos de Israel para que me traga uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. E só parar aqui, já que eu falei em oferta, especial para vocês aqui. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Se tratando das coisas de Deus, nada pode ser feito obrigado. Ninguém é obrigado, irmão, a dar dízimo. Ninguém é obrigado a dar oferta. Ninguém é obrigado a vir nos cultos. Ninguém é obrigado a congregar. Ninguém é obrigado a nada. Por que você vem? Você vem com um espírito voluntário. Por que você vai lá na salva, coloca tua ofertinha? Com o espírito voluntário. Né? Por que você dizima? Com o espírito voluntário. Então, tudo que se faz para Deus tem que ser com o espírito voluntário. Se não for com o espírito voluntário, Deus não recebe aquela oferta ou aquele sacrifício. Tem culto hoje, né? O pastor está aí, né? Você tem que ir no culto, né? Não pensa assim. O pensamento tem que ser diferente. Que bênção! Tá aí o pastor? Graças a Deus, hoje eu vou ser abençoado. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque tu não favorece a Deus quando tu vem no culto. Tu é que é favorecido. Aleluia. É tu que está sendo favorecido por Deus. Claro que hoje a gente não sabe. Um dia tu vai saber o quanto Deus te favoreceu te trazendo no culto. Porque quem coloca o desejo de vir no teu coração é Ele que coloca, Ele te traz e Ele te abençoa. Nada. Ele entra com tudo e o maior beneficiário é tu. Aleluia. Amém. Ele é Deus. Amém. Ele já tem tudo. Mas Ele te dá a vida eterna, te dá alegria, gozo. Claro que a nossa esperança maior é a eternidade, né? Mas ainda nessa vida Deus não faz coisas boas?
Amém. Aleluia. Claro que Deus faz, irmão. Estava aqui sentado aqui orando, chegamos aqui, e aí o sol alto aqui, né? Porque o diabo faz oposição sempre, né? Eu sentado aqui, Jesus. Se o George estivesse aqui, pensei, né? O George poderia pregar com o vozeirão dele, abafa qualquer som. Mas como o George não está, Senhor, desliga o som, Senhor, ou abaixa. Né? Glória a Deus. Terminei de orar, amém. Nem quero falar muito pro diabo não ouvir. Bem, Deus não dá coisas boas para ti, irmãos? Deus não faz coisas boas para ti? Deus não cuida de ti? Deus não cuida das tuas enfermidades? Deus cuida da tua família? Irmão, Deus tem feito tanto por nós. Hoje eu sentado ali conversando com a minha mãe, a mãe dando testemunho de uma menina que ressuscitou dos... Irmão, Deus faz tanta coisa, irmão, por nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Deus ressuscita morto. Deus cura enfermidade, né? Glória a Deus. Né? Aleluia. Claro que se ele não fizesse nada, né? Se ele nunca fizesse nada, mas a salvação já estava de bom tamanho, Aleluia. né? Não precisa fazer nada, Senhor, só me salva. Mas não, eu vou te salvar e qual é a tua necessidade? Coloca todas diante de mim, que eu supro todas as tuas necessidades. Deixa eu dizer outra coisa para vocês aqui. Deus não age de acordo com os nossos desejos. Deus age de acordo com a nossa necessidade. E o profeta disse isso. Ele disse, se José desejasse pegar o meu rifle, não daria para ele, tem 7 anos. Mas se ele necessita um pedaço de pão, eu vou dar para ele. Tem coisa, irmão, que tu deseja que vai fazer mal para ti. Então não condene a Deus. Não te revolte contra Deus quando Deus não te der aquilo que tu deseja. Porque Deus sabe o que é melhor para ti. Se tu pedir e Ele te dá, é porque tu necessitava. Ele sabia que tu precisava. Então, não se esqueçam, Deus sempre sabe melhor. Ele sabe o que tu precisa. E tem coisas que tu pensa que tu está perdendo, e tem coisas que é Deus te dando livramento. Amém. Aleluia. Não perdeu nada, Deus te livrou. Amém. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus livra, né? Amém. Glória a Deus. Então, olha as coisas que Deus pediu. Esta é a oferta que recebereis dele: ouro, prata, bronze. Tem bastante coisa azul e púrpura, carmesim, linho fino, pedra de cabra. Tem vários outros utensílios aqui, mas eu quero me concentrar um pouquinho nesses 3 aqui. No ouro, na prata e no bronze. Quando vocês lerem aqui de novo, que você estiver lendo essa mesma escritura, não se esqueçam, gente, leem a Bíblia, viu? O cristão lê a Bíblia. Profetas, como se aprofundar no amor de Deus, lê a Bíblia e ora todos os dias. O cristão tem que ler a Bíblia, né? Bom, quando você estiver lendo essas escrituras aqui, você passar aqui, nota uma coisa, que sempre quando tu vê esse material aqui, esse material sempre aparece também concernente ao plano de Deus, né? Aqui linho fino, como nós temos falado, de veste linho fino, né? A roupa do sacerdote, a roupa os panos que construiu o tabernáculo, tudo aquilo tem um sentido. Então, eu creio que o irmão Jorge falou aqui num culto aqui, ou falou em outro lugar, que ele citou assim, que Deus se aperfeiçoa em 3. A maneira de Deus se aperfeiçoa em 3. Essa é a razão que Deus tem feito nós falarmos em muitos cultos, né? Por que tem pessoas que conseguem ver só Moisés e Elias na tribulação? Porque eles estão na condição de Ló. Ló não era sodomita. Ló era um filho de Deus, porém uma virginécia. E por ele estar no meio do sodomita, ele acabou ficando cegado, que quando ele olhou, ele conseguiu ver 2. Mas o profeta disse na mensagem de Almas Encarceradas que o terceiro desceu a Sodoma. E por que o Ló não viu? Porque ele estava no meio de cegos. Não que ele ficou cego, mas nublou a visão dele. Aí quando ele sai de Sodoma, aí ele vê, né? Ele diz, não, meu Senhor.
Então lá fora de Sodoma, depois ele consegue ver aquele que desceu. Então por que muitos não conseguem ver o terceiro? Porque às vezes estão numa condição de cegueira. Qual é a cegueira que eu digo? A cegueira de saber que Deus nunca trabalha com 2. Deus sempre trabalha com 3. Moisés, Elias e o 7º anjo. Perigrão, Robson, William Brana. Lutero, Wesley, William Brana. Deus sempre trabalha com 3. E aqui nesse caso aqui está o ouro, está a prata, está o bronze. 3. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês aqui, que está no espírito para me responder. Onde é que você vê este material também na Bíblia? Onde é que você vê esse material aqui? Na estátua de Nabucodonosor. A cabeça de ouro, o peito de prata, o abdômen de bronze e tem um quarto elemento, as pernas, que são de ferro. Vê? Satanás sempre opera em 4. Profetas observam o 4 de Satanás. Satanás sempre trabalha em 4. É claro que também no 4 existe uma libertação total da parte de Deus, porque como Satanás trabalha em 4, então Deus tem que trabalhar 4 vezes para desfazer as obras de Satanás. 4 cavaleiros, 4 unção. Deus desfazendo. Mas o trabalho de Deus, o plano de Deus, sempre está em 3. Deus sempre se aperfeiçoa em 3. E por que nesse caso aqui não aparece o ferro? Vou responder para vocês. Nesse caso aqui, irmãos, não aparece o ferro, porque no plano de Deus não tem espaço para romanismo. Porque as pernas de ferro representam Roma. Toda a denominação teve o seu princípio em Roma. Todo o sistema denominacional começa em Roma, representando as pernas de ferro. Então, quando Deus mostra o plano dele aqui para a construção do tabernáculo de Deus, ele não coloca isso. O que ele está dizendo? Não quero romanismo aqui. Glória a Deus, aleluia. Não quero denominacionalismo aqui. Amém, aleluia. E no dia, irmãos, que um tabernáculo ele se denominacionaliza, o Espírito Santo sai fora daquele tabernáculo. O dia que aquela congregação se torna uma denominação, Deus vai embora. Deus odeia. A Bíblia diz, eu odeio as obras nicolaísmo, denominação. Glória a Deus, amém. No momento que o grupo se denominou, o Espírito Santo vai embora. É verdade. E as pessoas passam a viver de um clarão de uma luz que já passou. Como nós falamos no outro culto aqui, dando volta e dando testemunhos passados, e nada de novidade de vida. Ontem, uma vez, lá atrás. E hoje, o que está acontecendo hoje? O que Deus está fazendo hoje? Não é verdade isso, irmão? As pessoas vão vendo só, se aquecem de um fogo pintado na parede. Continua gelado. O fogo pintado não aquece ninguém. Então, Deus odeia denominacionalismo. Deus odeia o espírito de denominação. Deus odeia o espírito de organização. Por isso que Satanás, quando vê o povo de Deus se reunindo, começa um avivamento da palavra, esse espírito vai vir ao ouvido dos líderes e vai dizer: que coisa maravilhosa que vocês têm. Não percam, se organizem. E logo eles pensam que é a voz do Espírito Santo, vamos fazer aqui, o fulano vai ser o chefe, nossos encontros, tem que ser conforme nós falamos, e vamos lá, e todo mundo tem que falar conforme os Edequias, os 400, todos falando a mesma coisa. E aí o que a gente faz com os Micaías? Deixa ele de lado, porque ele só fala contra nós. Deus nos dê pastores Micaías, que ficam sozinhos, mas ficam com a verdade. Amém. Aleluia. Que ficam com a palavra. Glória a Tô Deus. só, fico com a verdade. Amém. Não preciso agradar a grupo de companheirismo. Eu tenho que agradar a Deus. Amém. Disseram para Zedequias: tu fala bem para o rei. Fala tudo que os outros estão dizendo. Aleluia. Glória a Jesus. E aí aqueles que têm o Espírito Santo, o Espírito de Micaías, sobre eles vão dizer: eu vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. Glória a
verdade. Aleluia. Tá todo mundo dizendo que os 144 mil morrem. Tu tem que dizer assim. Tá todo mundo dizendo aí que eles recebem o Espírito Santo tribulação. Tu diz assim. E assim vai. E todo mundo obedece, né? Para estar bem com o grupo, com o companheirismo. Mas Deus nos dê homens que tenham cabelo no peito, né? Amém. Que não tenham medo de ficar só e ficar com a palavra. Amém, Jesus? Aleluia. E esse é o Espírito que estava sobre o William Glória a Branham. Deus, Ele diz, eu amém. fico sozinho, Aleluia. tomando água do ribeiro, comendo bolacha salgada, aleluia. mas fico com a verdade. Glória a Deus. Você comprando a mensagem que você traz, vai esvaziar o tabernáculo. Não importa se as pessoas forem embora pelo que eu estou pregando, é porque eles tinham que ir embora mesmo. O que a palavra tira para fora é porque tinha que sair. Glória a Deus. Aleluia. E se tu tiver que pregar, vou pregar para as paredes. Dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Irmão, essa é a verdade. Aleluia. Então assim, ó, no plano de Deus é ouro, prata, bronze. Não tem espaço para denominação. É verdade. Deus nos livre de denominação. Amém. Aleluia. Se um dia vocês aqui vê eu me inclinando para esses espíritos, me chame a atenção. Fala, ó pastor, lembra que o senhor falou lá? Vamos permanecer nesse espírito de Cristo, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Outro ponto aqui, agora já que eu entrei aqui, deixa eu colocar aqui bem certinho para os irmãos o que Deus tem me colocado no coração. Outro assunto. Também nós limos a Escritura, nós limos as mensagens e até lia isso na mensagem, mas a gente não dava muita ênfase. Até que o Espírito Santo, como eu disse, né? Deus começa através de um e aquela chama se acende e alcança outros. Nós começamos a ver nas Escrituras, na mensagem, esse período da terceira vinda. E nós começamos a ver que esse período da terceira vinda é um período muito glorioso. E quantidade de coisas que acontecem no período da terceira vinda que faz com que todas aqueles parágrafos, escrituras deslocadas que nós tínhamos se encaixem no lugar certo. Amém. Período da terceira vinda. Aí eu disse para os irmãos do culto em Alvorada, eu disse, irmãos, me digam para mim, quem lê a Bíblia, me diz para mim, aonde é que Jesus, nos 4 evangelhos, fala claramente a respeito do arrebatamento, não em forma de parábola, mas literalmente assim Jesus falando a respeito do arrebatamento. Irmão, talvez até alguém encontre e me mostre, né? Mas até onde eu tenho lido, eu não tenho visto uma escritura ainda Jesus Cristo falando claramente do arrebatamento. Ele fala em forma de parábola, das virginés, das virgens prudentes. Todas as vezes que Jesus Cristo fala da sua vinda, ele está falando da terceira vinda. Então a Bíblia fala muito mais da terceira vinda do que do arrebatamento. Por quê? O arrebatamento é secreto. É o silêncio do 7º selo. Secreto. Vai dar arrebatamento e ninguém vai ficar sabendo. Silencioso. Houve silêncio no céu. Ninguém vai ficar sabendo. Glória a Deus. Então por isso que Jesus Cristo só falou em forma de parábola. Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 4. E mesmo assim, né? O Senhor desceu do céu com alarido, voz de arcanjo, não explicou nada. Mas agora a terceira vinda ele fala o tempo todo. Quando ele vier nas nuvens, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança. Quando ele vier com os seus anjos, seu poder, né? Não vai, quem se vergonhar, enfim, né? Você vê que ele passa o tempo todo falando dessa terceira. Viu como é importante? Porque é a vitória maior. É quando realmente o falso profeta, a besta, vão ser lançados no lago de fogo. Vai ser quando Satanás vai ser preso. Porque, irmão, o rapto não é a vitória completa, é a vitória da noiva. Mas o diabo ainda fica como dono do campinho. Então, quando nós regressamos com Jesus, aí sim nós vamos colocar o diabo no lugar dele. Glória a Deus. Aleluia. É uma vitória completa. Amém. Aleluia. O falso profeta e a besta vão para o lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos. E aí vem o reinado de Jesus Cristo com a sua esposa. Isso é uma grande vitória. Glória a Deus. Estava aqui o tempo todo e as pessoas não conseguiam ver. Quando nós enxergamos
é outra coisa também. Tu lê a Bíblia, tu vê isso o tempo todo nos tipos, primeira, segunda e terceira vinda. O tempo todo tu vê isso na Escritura. Glória. Amém? Aleluia. Então, se nós fossemos pegar esses 3 material aqui, vamos colocar aqui nas 3 vindas. Aleluia. Então, amém. Vamos lá. Quem é que me responde aqui em nome de Jesus? O que o bronze significa? Quem que respondeu? Marinho, juízo. Pecado julgado, né? Lembram que quando Deus trouxe o juízo, que não choveu durante 3 anos e meio em Israel, e aí Elias olhou para o céu estava como bronze, né? Sinal de juízo, julgamento. Quando Jesus Cristo aparece com seus pés como latão, bronze, é porque ele pisou no lagar do furor da ira de Deus, né? Juízo. Sempre quando apontar para bronze, está apontando para juízo. Amém. Então, por que o juízo se aplica se o juízo é a primeira vinda? Bom, se aplica pelo seguinte. Vocês lembram que quando Moisés estava lá no deserto com o povo, e aí o povo começou a dar uma murmurada, né? Que eu falei também no culto. Irmão, como que é comum quando as pessoas se reúnem, né? Uma murmuradinha básica tem que sair sempre, né? Dificilmente as pessoas se reúnem para meditar a palavra, para cantar, se alegrar. Geralmente alguma murmuradinha tem que sair. Né? O pastor faltou ali, o diácono fez isso aqui, chamou a atenção. O líder de cântico não chamou para cantar. A murmuradinha básica as pessoas têm que dar. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Deus odeia a murmuração. Verdade. Glória a Deus. Parece um pecadinho comum, mas não é. Deus odeia a murmuração. Deus não gosta de ver murmuração. O povo murmurou, veio serpente e picou aquele povo todo. Então todos iriam morrer com o veneno da serpente. Vem cá. Quando o pecado entrou no mundo e aquele espírito, aquela velha serpente que é Satanás picou, não fomos todos picados por esse veneno? Não temos todos que morrer? Salvo aqueles que vão ser transformados e arrebatados vivos? Por quê? Porque todos trouxemos o veneno da serpente. Você vai dizer, não somos filhos da serpente. Não somos. Mas quando Adão colocou Abel no ventre da Eva, aquele ventre já estava contaminado com a semente da serpente. Então Abel recebe aquela contaminação. E mesmo os que não são filhos da serpente, vêm com a contaminação da serpente. Essa é a razão que no segundo pacto, Cão fez o que fez depois da arca, sendo filho original de Noé, contaminado pela serpente. Todos tinham que morrer pelo veneno da serpente. E aí Moisés levanta aquela serpente de bronze numa haste e diz: todos que olharem para essa serpente de bronze vão viver. Aí tu imagina se tu estivesse lá. Agora Moisés enlouqueceu, né? Em vez de orar por nós, vai mandar a gente olhar para uma serpente de bronze, símbolo do pecado. Irmãos, se as pessoas não têm revelação para obedecer, por exemplo, assim, esses dias um irmão me marcou, né? Eu não sei como é que se faz para se desmarcar quando marco a gente no Facebook, vou ter que aprender, porque tem coisas que eu tô me desgostando. A gente não quer ser mal educado, né? Mas a gente tem que agradar a Deus, né? Um pastor pregando, que diz que é da mensagem, não sei se é, né? Pela pregação, condenando a foto do profeta atrás do púlpito. E dizia que nada podia estar atrás do púlpito, só a palavra. E eu pensei assim, ó, olhando, miserável, o que tu quer atrás então? Tu é melhor do que o profeta? Eu comentei com os irmãos, é porque ele nunca recebeu a revelação dessa mensagem no coração dele. É um denominacional refinado, melhorado, que teve o conhecimento da mensagem e achou bom.
Nunca teve a revelação que o pilar de fogo sobre o profeta foi a vindicação desse ministério do 7º anjo para nós. Amém, Jesus. Aleluia. Deus indicando Glória a noiva do tempo do fim. Amém. Nunca na história Deus tinha deixado se fotografar como Deus deixou ali. Amém, aleluia. E aí um homem sem entendimento, sem sabedoria, ensinando isso pro povo dele. Eu digo, desce daí, rapaz. Dá lugar para ministro chamado por Deus. É? Aleluia. Aleluia. Glória. No tabernáculo grande tinha 2 crucifixos, né? E as pessoas sempre me indagam sobre os crucifixos. Sobre o crucifixo. Ô pastor, crucifixo, glória. O profeta colocou, está colocado. Né? Tem coisa que eu não sei explicar muito, mas tá lá. Foi Deus que fez aquilo. Moisés levantou uma serpente de bronze. Bom, aí tem um detalhe, deixa eu dar uma paradinha aqui. Vou aproveitar que o Espírito Santo aqui falando essas coisas, para algumas coisas ficar claras, né? É claro que a gente entende, irmãos, que também assim, ó, a questão de tradição de país, né? A questão de tradição de país conta muito. Por exemplo, assim, ó, o Brasil é um país majoritariamente católico. Quando as pessoas aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, né? Aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, geralmente ele está saindo do catolicismo para aceitar Jesus. Não é assim? Bom, aleluia. Quando ele vem para Jesus, o que acontece, né? Ele sai daquele espírito assim de ídolos e coisa assim. Então quando ele vem para o cristianismo e ele vê um crucifixo, o que acontece com ele? Ele fica, como é que pode sair do catolicismo e aqui tem um crucifixo? É o pensamento que ele vai ter, né? Bom, nos Estados Unidos, como os Estados Unidos é um país majoritariamente protestante, então as pessoas que já nascem nas igrejas protestantes, a maioria deles, quando eles chegam numa igreja e vê quadro, os americanos não se escandalizam muito, né? Mas aqui no Brasil o pessoal tem esse se escandalizado. Aí eu disse assim para um irmão que me fez uma pergunta sobre o crucifixo. Eu disse assim, irmão, eu vi um advogado falar uma coisa e eu fiquei pensando naquilo que o advogado falou. Eles estavam fazendo aí no Congresso Nacional uma lei dizendo assim, o Brasil é um país laico e não deveria ter artigo religioso na repartição pública, né? Laico não poderia ter. Certamente que não, né? Estado é Estado, igreja é igreja, né? Não se mistura, né? Bom, e aí aquele advogado disse assim, eu até concordo que não se deveria ter nada de artigo religioso na repartição pública, mas eu acredito que em todos os tribunais do Brasil deveria ter um crucifixo. E aí o que está fazendo a entrevista com ele perguntou por quê? Ele disse assim, ó, para que todo juiz que for fazer um julgamento olhar para o crucifixo e pensar que ali foi o maior julgamento injusto da história. Eu digo, meu Deus do céu, uma pedra falando, né? Pedra clamou, né? Lembrar sempre e ver que ali foi o maior, o pior julgamento que teve. Né? O homem mais justo foi julgado, condenado naquele tribunal de Pilatos. Irmão, e se Deus teve um tribunal na terra nessa era, foi o tabernáculo Brana. Amém, Jesus? Lá que Deus trouxe a mensagem, eu acuso essa geração. É verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Pela segunda crucificação de Jesus Cristo, pregou mensagem de julgamento, Glória a Deus. botou uma peruca na cabeça, pregou casamento e divórcio. O que era aquilo? Juiz, tribunal. Amém, Jesus? E as pessoas sem entendimento, irmão, abrem a boca e falam tudo. Né? Coitadinho, né, do pastor, Deus tem misericórdia dele, que ele possa voltar atrás, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Moisés levanta aquela serpente de bronze, você sabe que aquela serpente de bronze estava representando o Senhor Jesus Cristo, né? Amém? Estava representando o Senhor Jesus Cristo, que tomou o nosso juízo, o nosso julgamento. Amém?
Aleluia. Ele tomou aquele juízo, aquela condenação, era para ser para nós. Né? O veneno da serpente estava em nós. Era para nos matar. Mas Jesus Cristo tomou sobre si nossas dores, nossa enfermidade, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nos trouxe salvação através do Calvário. Graças a Deus pela justiça de Deus, né? Amém? Que seja a justiça dele, porque, irmão, deixa eu dizer outra coisa aqui. Eu vou falando conforme Deus vai me guiando, né? Eu preguei esse dia no tabernáculo ali, falei aqui para os irmãos aqui, esse dia eu estava falando aqui para vocês, sobre as vestes, né? Amém. Irmão, que Deus sempre Ele seja o que nos justifica pela fé, que sempre seja a justiça de Deus em nós. Sempre seja a justiça de Deus. Porque se for a tua própria justiça, o que é a tua própria justiça? É quando tu tenta te justificar. Ah, eu fiz isso, no caso, fosse tu, né? Ah, tu vê a Daisy, né? E, sabe, tu fez porque tu botou a culpa na Daisy. Ou... Ah, eu fiz porque o desejo é muito, né, pastor? Sabe essa justificativa assim? Para Deus é trapo de imundícia. Vocês lembram que eu falei que era esse trapo de imundícia no outro ponto, né? Então é algo imundo quando a pessoa tenta se justificar. Qual é a melhor coisa que você tem que fazer? É verdade, Senhor. Como Davi. Pequei contra ti mesmo. Fiz que era mal aos teus olhos. Não colocou desculpa, né? Ah, Senhor, tu vê, a Betseba ficou nua lá, Senhor, do outro lado do castelo, eu não resisti. É trapo de imundícia. Não, quando você ajoelha e confessa, o Senhor, confesso, pequei mesmo. Aleluia. Por causa disso, a Bíblia diz que Davi era um homem bem-aventurado, que o Senhor não tinha imputado pecado, irmão. Foi justificado porque reconheceu o que tinha feito. Então, quando a gente reconhece e deixa com que Ele faça o julgamento, irmão, é quando Ele vem e nos justifica pela fé. Aí está o nosso bronze. Pecado, julgado e condenado. E quando Deus julga o pecado e condena, Deus nem pode lembrar mais o que tu fez. Não é maravilhoso isso? Amém. Amém, Jesus. Amém. Isso é grandioso, né? Amém. Amém. Deixa eu me apressar aqui e falar bem rapidinho da prata aqui. A prata está apontando para a segunda vinda, agora o arrebatamento. Então, prata tem dois sentidos. Prata significa salvação e significa redenção. Essas duas coisas, prata significa. Lá no Velho Testamento, eles tinham aquelas hastes de bronze no tabernáculo, mas sobre aquelas hastes tinha o capitelzinho, que é aquela pontinha, parece um chapeuzinho de soldado que tem nas grades, sabe? Aqueles capitel era de prata, mostrando que a misericórdia está sempre sobre o juízo. Amém? É sempre triunfo no juízo, né? A misericórdia de Deus. Bom, dizer para os irmãos assim, sobre redenção. Alguém pode perguntar para mim, alguém na internet olhando vai dizer assim, não, mas a redenção foi no Calvário. Então eu vou falar essa parte aqui para os irmãos e vocês não vão esquecer mais disso. A redenção, ela está dividida em duas partes. Quem é que sabe disso? Que a redenção está em duas partes? Duas partes da redenção. Saindo de, entrando em. Saindo do Egito, entrando na Terra Prometida. Saindo do mundo, entrando em Cristo. Os irmãos compreendem isso? Amém. É? Então, está sempre em duas partes. Por exemplo, assim, quando te batiza nas águas, é a primeira parte da redenção. Quando te batiza nas águas, tu está dando testemunho público que tu aceitou Jesus. Tu está dizendo, ó gente, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Esse aqui é meu testemunho. Estou indo para as águas, tomar o nome dele pela fé. Isso é o batismo nas águas, testemunho público que tu aceitou. Amém? Quando Deus vem e te batiza com o Espírito Santo, Deus que está dando testemunho público que Ele tem te aceitado. Você compreende isso? Amém. Primeiro tu dá o teu testemunho, eu aceitei Jesus. Depois Ele vem e te sela com o Espírito Santo e diz, eu tenho te aceitado. É? Então a primeira parte da redenção é quando tu te batiza, e a segunda parte é quando Ele te batiza com o Espírito Santo. É? Duas partes da redenção. A primeira parte da redenção, nesse caso aqui, foi quando Jesus morreu.
Então a primeira parte da redenção foi a compra. Amém? Ele chega para Satanás, que estava como se fosse o nosso dono, e pergunta assim, por quanto que ele foi vendido? Preço de sangue. E qual é o valor? O preço é sangue também. Então tá. Então eu dou meu sangue e compro eles de volta. Amém? Amém. Aí Jesus Cristo derramou o seu sangue, nos comprou de volta para Deus. Amém? E durante as 7 eras ele tem cuidado da sua herança. Glória a Deus. E agora quando chega aqui no período da segunda vinda, que o anjo forte desceu do céu, Apocalipse capítulo 10, versículo 1, esse anjo forte desce com o livro aberto. E quando ele desce com o livro aberto, ele desce para reclamar a sua herança. Glória a Deus. Está aqui, comprei, me devolve de volta. Devolve Letícia, devolve a Letícia, devolve o Mateus, devolve o Gessi. E ele começa agora a reclamar cada um. Vocês compreendem isso, irmão? Amém. Até que vai chegar a hora que ele vai reclamar o último. Aleluia. E quando o último for reclamado, o livro se fecha, pronto. A redenção está completa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer isso aqui para vocês, irmão. Quando eu falo sobre chamar o nome, não que Deus vai chamar o teu nome, esse nome de nascimento, não é isso que eu estou falando. Irmão, esse chamar o nome, às vezes a gente não consegue expressar o que está no coração, mas que o Espírito Santo faça com que os irmãos compreendam o que eu estou dizendo. Sabe o que é esse chamar e tu ouvir teu nome, irmão? É quando tu te identifica com isso. Sabe essa identificação que tu teve? A palavra se abre, aquilo te atrai. Meu Deus, é isso. É essa tua chamada, tu sente isso te atraindo para Ele. Amém. Aleluia. É o teu nome sendo chamado. É verdade. Porque quando se refere-se a nome, não significa o nome do teu documento. Como eu disse, né? De repente eu estou lá na cidade de Araranguá e as pessoas dizem, sim, Davi tem um bom nome na cidade. Não que a palavra Davi se é um bom nome. Pode ter outros Davi que seja safado. O que está falando? Está contando a minha história. Meu testemunho, bom nome. É disso que está se tratando de chamar teu nome. Está contando a tua história. Aleluia. Glória a Deus. É isso que identifica tu com esse livro. Amém. Aleluia. Quando esse livro foi aberto, tu te identificou com isso. Isso te atraiu como um imã. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Essa é a segunda parte da redenção. Reclamando os seus. Reclamando os seus para si, né? Amém, Jesus? Só para encerrar essa partezinha aqui, eu vou falar rapidinho do ouro ali, que a hora está passando. Mas pense nisso. Quando o sacerdote, aleluia, entrava lá no santuário para fazer o sacrifício pelo povo, ele entrava uma vez por ano. Era no dia 10 do mês 7º. Você sabe que 17 está conectado à redenção. 10 do mês 7º. Primeira vez que o Senhor desceu para falar com o profeta e estava batizando a 17ª alma, 17. O livro de Esther, que é o livro da noiva, é o livro 17 da Bíblia. Então, vai correndo os 17 aí, que tu vai sempre ver o 17 em cena. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele entrava nesse dia, era o dia da expiação, o dia do perdão. Ele entrava com a bacia cheia de sangue para fazer expiação pelo tabernáculo, por ele e pelo povo. O povo que ficava lá de fora ficava numa expectativa. Qual é a expectativa do povo? Será que o bezerro lá vermelho era bom o suficiente? Será que não tinha mancha? Será que o sacerdote está alinhado? Será que ele tem condição de fazer o sacrifício? E se não for? E se ele morrer? Nós vamos voltar para casa em pecado. Se nós voltarmos para casa em pecado, para qual casa que nós voltamos? Pode falar, é o que vocês estão pensando. Hã? Qual é a casa que tu volta em pecado? Pro inferno, gente! Se Jesus Cristo não tivesse perdoado, qual é a casa que nós iríamos? Pro inferno! É verdade. Tem outra explicação? Glória a Deus. Eles não podiam passar aquele dia sem ser perdoado.
Você não podia ir para casa com os seus pecados, porque aquele era um tipo de as pessoas ir para o inferno. Tá? Esse era o medo. Mas quando ele saía, antes de sair, ele trocava as vestes, tirava as vestes sacerdotal. Veste também tipifica corpo, né? Amém? Amém. E botava um outro tipo de veste e vinha e se apresentava para o povo. Quando o sacerdote se apresentava para o povo, aí o povo se alegrava. Por quê? Porque Deus tinha aceitado o sacrifício. Amém. Não tem um hino que canta, né? Deus aceitou o sacrifício, restaurou nossa comunhão. Hoje não há mais separação, Deus e o homem são um novamente. Porque Deus tinha recebido o sacrifício. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Imagine aqui, irmãos. Aleluia. Grande, Jesus. Ele entra com essas vestes aqui, o Jesus de Nazaré. Glória. Mas quando ele desce assim, roupagem diferente. E aí quando nós o vimos, oh, Deus aceitou o sacrifício. Glória a Deus. O cordeiro era perfeito, o Aleluia, cordeiro de Deus que Jesus. tira o pecado do Oh, mundo. glória. O sangue era bom, era sangue de Deus. Aleluia. Foi comprado, foi redimido. Isso é redenção. Aleluia. Redimido completo. Glória a Deus. Amém, Jesus? Aleluia. Ele mesmo comprou, ele mesmo nos reclamou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí o povo ia para casa perdoado. Oh, E quando o povo está perdoado, para qual casa que o povo vai, gente? glória a Jesus. Aleluia. Para o céu. Está perdoado o pecado? Amém, aleluia. 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 Deus, Então estamos prontos para quê? Voltar para casa, né? amém, amém. Glória. Aleluia. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Eu gosto disso. Isso é mel da rocha, né? Deixa eu só falar aqui rapidinho do ouro aqui, que a hora já está bem passada. Não se esqueça que eu sou o que mora mais longe, sou eu. Bom, o ouro representa aqui a terceira vinda, né? Então, o bronze estava na entrada do santuário, ali o altar de bronze, né? A prata estava no lugar santo e o ouro lá no lugar santíssimo. Eu disse para os irmãos ontem. Irmãos, o ouro estava atrás de pele de texugo. O ouro estava escondido. Antigamente, eu vou encerrar dizendo essas coisas para vocês. Antigamente, quando a pessoa tinha alguma coisa de muito valor lá em Israel, eles tinham uma tradição. Eles guardavam coisas de valor em vasos de barro. Por quê? Porque quando vinha conquistadores, vasos de barro não tinha importância. Eles deixavam. Eles queriam os vasos de ouro, de prata e levavam. Glória a Deus. Recentemente, nos anos 60, descobriram uma caverna perto do Mar Morto e lá estava um monte de vaso de barro. Quando foram ver dentro daquele vaso, estava toda a Bíblia guardada lá em rolos, em pergaminho, e o Novo Testamento original escrito pela mão dos apóstolos que escreveram. Que tesouro dentro do vaso de barro, né? Glória a Deus. Aquele ouro, aquele lugar santo, o bronze estava lá, todo mundo viu o bronze. Mas o ouro do lugar santíssimo estava escondido atrás de pele de texugo. Bem, Jesus. Glória. Peles de texugo aqui sentado. Aleluia. O profeta disse que ouro significa o quê? Deidade. Aleluia, Jesus. O profeta dizia: a deidade não está no céu, a deidade está na terra. Amém. Onde é que está a deidade? A deidade está em mim, está em você. Amém. O profeta diz que a deidade está em nós. Amém. O que é isto? Deus escondendo um tesouro atrás de peles de texugo. Aleluia. Deus está escondido em peles humanas. Vasos de barro, sem valor nenhum. Aleluia. Não precisa se olhar pela capa, oh, é de ouro, é de prata. Não, é de barro mesmo. E por que será que Deus faz assim? Irmão, Deus quer ser Ele engrandecido, Deus quer ser Ele exaltado. Deus tem que ser tudo em todos, irmãos. Coisa triste quando as pessoas tomam glória de Deus para si. Como eu vi uma irmã falando com um pastor, né? O senhor é o único pastor do mundo. Eu pensei que o pastor ia corrigir, ela não corrigiu, ficou quieto. Meu pastor corrige. Disse que não, que o senhor é um entre muitos que Deus chamou. Irmão, que a glória seja do Senhor Jesus Cristo. Que a glória seja sempre dada para Ele. Amém. Eu vou encerrar lendo essa escritura aqui. Olha que interessante essa escritura aqui, ó. Aleluia. Ah, irmãos, eu podia ficar a noite toda nessas coisas, porque eu não me cansaria, viu? Iria para casa feliz, alegre com Jesus. Olha só.
capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7. Olha o que está escrito aqui, ó. Vou encerrar com essa escritura aqui, guarde isso no coração. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. O poder de Deus, a glória de Deus, escondida em vasos de barro. O ouro escondido no lugar santíssimo. Aleluia. Onde ninguém podia ver nada. Lá estava o tesouro de Deus escondido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nosso rosto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui tão agradecidos, Senhor, pela Tua presença conosco neste lugar. Pela maneira que o Senhor tem conduzido, Senhor, esse culto. Pela palavra do Senhor que vem, Senhor, de uma forma sobrenatural. E isto vem, Senhor, para posicionar a Tua igreja, posicionar o Teu povo. Mostrar a eles o que eles são, ao que eles pertencem. Mostrar para eles, meu Deus, que eles sendo em vasos de barro, como nós cantamos, que Tu és grande Deus, que habita em mim em vaso de barro. Mas o Senhor nos escolheu para isso, Senhor. E nós, como vaso de barro, queremos estar aqui, Senhor, à disposição. Esconda dentro de mim, meu Pai, esse tesouro da deidade suprema de Jesus Cristo. Parte da Tua vida, parte do Teu Espírito dentro de mim, Senhor. Aleluia, a vida do Senhor guardada em nós como vaso de barro. Para que o Senhor seja glorificado. Eu sou barro, se eu cair no chão estouro. Mas o que está dentro de nós é eterno. A deidade suprema, ouro, divindade. Glorificas o Teu nome, Senhor, no meio desse pequeno grupo que nessa noite saiu dos seus lares para estar aqui. Que eles possam, meu Deus, aleluia, levar para casa a bênção da Tua palavra. Esta é minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu amo, porque de primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Se alguém trouxe oferta, pode deixar lá na bandejinha. Nós estamos pedindo em nome de Jesus. Vocês podem assinar.